Carlinhos Maia veio a público comentar sobre a confissão que ele mesmo fez, dizendo aí que havia traído o Lucas Guimarães, o agora seu ex-marido. Pois é, como você vai ver a seguir, ele comentou porque durante o Rancho do Maia, durante aí ele tá fazendo alguns eventos, filmando e tudo mais, você sabe como que funciona lá o Rancho do Maia. No meio aí desse intervalo, ele tirou um tempo aí para beber um pouco e acabou conversando, desabafando com uma das participantes, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Só que nesse desabafo, ele acabou confessando que havia traído o Lucas. A questão é, quando ele fez isso, quando ele falou isso, na internet todo mundo quis saber. Ele tá falando de algo agora, ele está falando que recentemente, esse recente divórcio que ele fez, que ele teve com o Lucas Guimarães, foi por causa de uma traição. Ele teria traído o Lucas Guimarães mais uma vez. Ou será que isso é algo antigo, ele estava confundindo? As pessoas realmente ficaram confusas. O que será que está acontecendo? Do que o Carlinhos Maia está falando? A confissão, pelo menos, ele estava fazendo, revelando que de fato havia traído o ex-marido. Acontece que ele veio a público e comentou, explicou qual é o real contexto daquele desabafo dele. Se é que a gente pode falar que tem um contexto aonde isso pode ser explicado. Eu falo isso porque é meio difícil defender uma pessoa que fala que traiu a outra, né? Mas olha só e vê o que o Carlinhos Maia acabou comentando sobre a traição com o Lucas Guimarães, a traição que ele teve contra o Lucas Guimarães. Vocês são sensacionalistas, hein? São sensacionalistas. Ontem eu tava dizendo pra Carla, né? Mais cedo, eu tava dizendo pra ela que o Lucas não tem como voltar comigo porque ele não consegue perdoar as traições. Que eu já falei pra vocês milhões de vezes. Não é que a gente terminou porque aí, sensacionalistazinha, safado. Entendeu? Olhando aqui nos seus olhos. Já falei sobre isso milhões de vezes. Terminamos justamente 5 meses atrás. A gente tá distante. E um dos motivos foi os traumas do passado que ele não conseguiu perdoar. Pronto, não entenderam ainda. Pois é, como deu pra ver, o Carlinhos Maia, ele meio que quis colocar que o pessoal estava sendo sensacionalista nessa situação toda dele com o ex-marido e que ele não estava falando aí que teria traído mais uma vez, que ele não teria esse tipo de atitude com o Lucas. É bom a gente lembrar, o Carlinhos Maia, eu acho que diversas vezes ele já deixou muito claro que ele ama demais o Lucas Guimarães, que ele tem um amor muito forte por ele. Só que sempre nos desabafos, tanto do Lucas quanto do Carlinhos Maia, a gente percebe que algo entre eles não dá certo. Eu acho aí que falta um pouquinho de terapia de casal nos dois, falta mais conversa, apesar de que eles realmente devem ter conversado bastante. Só que, com esse desabafo que a gente acabou de ver, o Carlinhos Maia quis pelo menos, com a falta de paciência que eu acho que você notou que ele acabou falando, que ele não traiu o Lucas Guimarães de novo, que aquele desabafo é antigo. Mas se você não viu, se você não viu o outro vídeo da gente comentando e mostrando o que ele falou, como que foi esse desabafo sobre a traição, nesse desabafo que ele fez, ele falou que o Lucas deixava ele muito tempo sozinho, meio que trabalhava demais. Existe ali um contexto, um teor de que o Lucas meio que trabalhava muito e foi deixando o relacionamento dele com Carlinhos Maia de lado e por isso houve a traição. Muita gente, na verdade, está encarando que o desabafo que o Carlinhos Maia fez bêbado era basicamente dizendo que a culpa seria do Lucas. O Lucas deixou ele de lado, então é por isso que houve a traição. Não que seja uma afirmação total do Carlinhos Maia, mas está ali, está no desabafo do Carlinhos Maia que esse pode ser o motivo. Só que como você viu agorinha mesmo, ele veio meio que querendo colocar que ele está certo na situação, no sentido de é o pessoal que está sensacionalizando, o pessoal está fazendo matérias tendenciosas ou sensacionalistas sobre o desabafo que ele fez. Mas a verdade é, na hora que ele falou, realmente soou
extremamente confuso e sem uma oportunidade real de se entender do que ele estava falando, de qual período ele estava querendo dizer ao certo. O Carlinhos Maia, é bom lembrar, ele já não está tendo bons olhos para cima dele, porque com tudo que vem acontecendo no Brasil, com várias questões aí problemáticas que vem acontecendo no país, ele vem recebendo muitas críticas por algumas atitudes que ele continua tendo. Tanto que alguns participantes que estão aí nesse momento no Rancho do Maia, muita gente acha que o Carlinhos Maia não devia ter convidado. Muita gente está criticando, inclusive, o Rancho do Maia. Eu vi comentários do pessoal dizendo que o Carlinhos Maia está começando a se perder um pouco por causa da fama do Rancho. Não me parece exatamente isso, mas a gente percebe que o Carlinhos Maia, pelo menos, fica sobre muita pressão. Esse desabafo que ele fez, ainda mais que se você perceber, ele parece que está num nível muito, sabe, não estou com paciência, não sei se quero falar sobre isso, mas veio falar sobre isso. Você percebe que ele está ficando cada vez mais cansado. E entra aí a suposição de que talvez é tanta coisa acontecendo na vida do Carlinhos Maia que até o casamento dele pode estar sendo afetado por isso. Muita gente acha que o Lucas já deveria ter perdoado o Carlinhos, que eles realmente se amam. Algumas pessoas, eu já li comentários do pessoal dizendo que o Carlinhos Maia só está querendo viver uma fase da vida que ele não viveu, mas que ele vai voltar para o Lucas Guimarães. E como você viu, como é o ponto aqui desse vídeo, o Carlinhos só quis deixar claro que a traição que ele mencionou é antiga, não é recente. Talvez um posicionamento do Carlinhos Maia sobre isso possa até reacender para alguns fãs que acreditam que o Lucas e o Carlinhos, no momento futuro, possam reatar, possam desistir do casamento. Por quê? Porque o Carlinhos Maia se deu ao trabalho de explicar o que ele tinha dito. Ele poderia ter só simplesmente deixado o passado batido, ou poderia até ter particularmente ir falado com o Lucas Guimarães, esclarecendo essa situação toda, né? De que não é uma traição recente, só que ele gostou de deixar isso muito público, apesar de, como você viu, ser uma reação aí bastante de um desabafo sem paciência alguma para isso tudo. Acontece que isso acaba queimando a imagem do Carlinhos Maia, ainda mais agora que o Rancho do Maia está funcionando e tem muita coisa acontecendo lá no rancho, com tantos influenciadores aí que estão causando polêmica. Alguns eu nem posso mencionar o nome, por conta até do nome da pessoa, que se você falar pode ser visto de forma pejorativa. Mas eu acho que você sabe o que está acontecendo. Você acha que esse desabafo do Carlinhos Maia é realmente de uma pessoa que está arrependido de tudo que fez com o Lucas, e até esse desabafo sem paciência ou sem energia está mostrando aí que ele ainda não quer perder o Lucas Guimarães? Ou você acha que não, que esse desabafo é que ele já desistiu de tentar fazer as pessoas acreditarem nele ou ouvirem ele de fato? O que você achou de fato desse desabafo que a gente viu que o Carlinhos Maia não pareceu estar muito afim de ter vindo a público fazer isso? Você acha que ele é a vítima nessa história, o Carlinhos Maia, ou não?